Seção 6 de O Abolicionismo. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Raquel Moraes, Belo Horizonte, Brasil. O Abolicionismo, de Joaquim Nabuco. Seção 6. Capítulo 6. Ilusões até a independência. Generosos cidadãos do Brasil, que amais a vossa pátria, sabei que sem a abolição total do infame tráfico da escravatura africana e sem a emancipação sucessiva dos atuais cativos, nunca o Brasil firmará sua independência nacional e segurará e defenderá a sua liberal Constituição. José Bonifácio, 1825. Os abolicionistas, animando os escravos a confiarem no progresso da moralidade social, não lhes incutem uma esperança positiva, definitiva, a prazo certo, de cujo naufrágio possa resultar o desespero que se receia. Mas quando o governo, ou quem os escravos supõem ser o governo, afiança ao mundo e ao país que a emancipação é questão de forma e oportunidade, essa perspectiva de liberdade, que lhes passa diante dos olhos, tem para eles outra realidade e certeza, e, nesse caso, a desilusão pode ter consequências temerosas. A animação dos abolicionistas é para o escravo como o desejo, o sonho doirado da sua pobre mãe, recordação indelével de infância dos que foram criados no cativeiro. É como as palavras que lhe murmuram ao ouvido os seus companheiros mais resignados para dar-lhes coragem. A promessa dos poderes públicos, porém, é coisa muito diversa. Entre as suas crenças está a de que palavra de rei não volta atrás, a confiança na honra dos brancos e na seriedade dos que tudo podem, e por isso semelhante promessa, vinda de tão alto, é para ele como a promessa de alforria que lhe faz o Senhor, e desde a qual, por mais longo que seja o prazo, ele se considera um homem livre. O que as vítimas da escravidão ignoram é que semelhantes compromissos tomados por esses personagens são formulados de modo a nunca serem exigíveis, e que não são tomados senão porque é preciso, ao mesmo tempo, manter o escravo em cativeiro para não alienar o senhor e representá-lo como a ponto de ficar livre para encobrir a vergonha do país. A palavra de rei podia valer no regime absoluto. Não valia sempre, como adiante se verá, mas no constitucional é a máscara antiga em que os atores se substituíam no proscênio. A honra dos brancos é uma superstição de uma raça atrasada no seu desenvolvimento mental que adora a cor pela força que a sustenta e lhe presta virtudes que ela por si só não tem. Que importa se essas promessas, letras sacadas sobre outra geração, sejam protestadas perante o Deus que acreditam por todos os escravos no momento de morrer? Quem lhes ouve esse protesto? Os que ficam continuam a esperar indefinidamente, e o mundo a acreditar que a escravidão está acabando no Brasil, sem refletir que isso se dá porque os escravos estão morrendo. É difícil reproduzir todas as declarações feitas por agentes dos poderes públicos de que a emancipação dos escravos no Brasil estava próxima, resolvida em princípio, só dependendo para ser realizada de uma ocasião favorável. Algumas dessas declarações, entretanto, estão ainda vivas na memória de todos e bastam para documentar a queixa que fazemos. A primeira promessa solene de que a escravidão, a qual se tornou e é ainda um estado perpétuo, seria um estado provisório, encontra-se na legislação portuguesa do século passado. Por honra de Portugal, o mais eminente dos seus jurisconsultos não admitiu que o direito romano, na sua parte a mais bárbara e atrasada, Domenica Potestas, pudesse ser ressuscitado por um comércio torpe como parte integrante do direito pátrio, depois de um tão grande intervalo de tempo como que separa a escravidão antiga da escravidão dos negros. A sua frase, serve nigri in Brasilia, e quesitis alis dominationibus tolerantur, sed quo jure et titulo me penitus ignorare fator. É a repulsa do traficante pelo jurisconsulto e a demolição legal do edifício inteiro levantado sobre a pirataria dos antigos assentos. Nota de pé de página em relação a essa frase em latim. Escravos negros são tolerados no Brasil e outros domínios,
mas por que direito e com que título, confesso ignorá-lo completamente. Fim de nota de pé de página. É o vexame da confissão de Melo Freire que dá um vislumbre de dignidade ao alvará de 6 de junho de 1755, em que contém a primeira das promessas solenes feitas à raça negra. Aquele alvará, estatuindo sobre a liberdade dos índios no Brasil, fez esta exceção significativa. Desta geral disposição, excetuo somente os oriundos de pretas escravas, os quais serão conservados no domínio dos seus atuais senhores, enquanto eu não der outra providência sobre esta matéria. A providência, assim expressamente prometida, nunca foi dada. Mas não podia deixar de repercutir no ultramar português outro alvará com força de lei relativo aos escravos de raça negra do reino. Esse documento é um libelo formidável e que se justifica por si só, mas também reverte com toda a força sobre o rei, que denuncia por essa forma a escravidão e a tolera nos seus domínios da América e da África. Nota de pé de página. Estes são os termos do alvará. Eu, el-rei, faço saber aos que este alvará com força de lei virem que, depois de ter obviado pelo outro alvará de 19 de setembro de 1761, o qual declarou livres os escravos introduzidos em Portugal depois de certa época, aos grandes inconvenientes que a estes reinos se seguiam de perpetuar neles a escravidão dos homens pretos, tive certas informações de que em todo o reino do Algarve e em algumas províncias de Portugal existem ainda pessoas tão faltas do sentimento de humanidade e religião que, guardando nas suas casas escravas, umas mais brancas do que eles, com o nome de pretas e de negras, para, pela repreensível propagação delas, perpetuarem os cativeiros por um abominável comércio de pecados e de usurpações das liberdades dos miseráveis nascidos daqueles sucessivos e lucrosos concubinatos, debaixo do pretexto de que os ventres das mães escravas não podem produzir filhos livres conforme o direito civil, e não permitindo nem ainda o mesmo direito civil de que se tem feito um tão grande abuso que aos descendentes dos escravos, em que não há mais culpa que a da sua infeliz condição de cativos, se atenda à infâmia do cativeiro, além do termo que as leis determinam contra os que descendem dos mais abomináveis réus dos atrocíssimos crimes de lesa majestade divina ou humana. E considerando as grandes indecências que as ditas escravidões inferem aos meus vassalos, as confusões e os ódios que entre eles causam, e os prejuízos que resultam ao Estado de ter tantos vassalos lesos, baldados e inúteis, quanto são aqueles miseráveis que a sua infeliz condição fazem capazes para os ofícios públicos, para o comércio, para a agricultura e para os tratos e contratos de todas as espécies. Sou servido a obviar a todos os sobreditos absurdos, ordenando como por este ordeno. Quanto ao pretérito, que todos aqueles escravos ou escravas, ou sejam, nascido dos sobreditos concubinatos ou ainda de legítimos matrimônios, cujas mães e avós são ou houverem sido escravas, fiquem no cativeiro em que se acham durante sua vida somente. Que, porém, aqueles cujo cativeiro vier das bisavós fiquem livres e desembargados, posto que as mães e avós tenham vivido em cativeiro. Que, quanto ao futuro, todos os que nascerem do dia da publicação dessa lei em diante, nasçam por benefício dela inteiramente livres, posto que as mães e as avós hajam sido escravos, e que todos os sobreditos, por efeito desta minha paternal e pia providência libertados, fiquem hábeis para todos os ofícios, honras e dignidades, sem a nota distintiva de libertos, que a superstição dos romanos estabeleceu nos seus costumes e que a união cristã e a sociedade civil faz hoje intolerável no meu reino, como tem sido em todos os outros da Europa. A data do alvará é de 16 de janeiro de 1773. Nenhum brasileiro pode ler este notável documento, publicado há mais de um século, sobretudo as frases impressas em itálico, sem reconhecer com pesar e humilhação. Primeiro, que se esse alvará fosse extensivo ao Brasil, a escravidão teria acabado no começo do século antes da independência. Segundo, que apesar de ser lei do século passado e anterior à Revolução Francesa, semelhante alvará é mais generoso, compreensivo e liberal
do que a nossa lei de 28 de setembro. A. Porque liberta inteiramente desde a sua data os nascituros, e esta os liberta depois dos 21 anos de idade. B. Porque declara livres e desembargados os bisnetos de escravas, e a lei de 28 de setembro não levou em conta ao escravo sequer as gerações do cativeiro. C. Porque isentou os escravos, que declarou livres, da nota distintiva de libertos, superstição dos romanos que a União Cristã e a sociedade civil fazia já nesse tempo, faz hoje, intolerável no reino, ao passo que a nossa lei, de 1871, não se lembrou de apagar tal nódoa e sujeitou os libertos de qualquer dos seus parágrafos por 5 anos à inspeção do governo e à obrigação de exibir contrato de serviço sob pena de trabalhar nos estabelecimentos públicos. O Visconde do Rio Branco disse mesmo no Conselho de Estado, antes de ler esse alvará, cujas palavras qualificou de memoráveis, que a lei portuguesa estendeu este favor, o de declará-los livres e ingênuos aos infantes que fossem libertados no ato do batismo e aos libertos que se achassem em certas classes. E acrescentou: o que não se poderia fazer entre nós sem ferir a Constituição do Império. A ser assim, isso mostra somente a diferença entre a compreensão das exigências da União Cristã, a Constituição foi feita em nome da Santíssima Trindade, e da sociedade civil, que tinha o imperador constitucional em 1824 e a que tinha o rei absoluto em 1773. Terceiro, que hoje, apesar de ser a escravidão no Brasil resultado exclusivo, além do tráfico, das mesmas causas apontadas no alvará, das usurpações das liberdades de miseráveis, nascidos de sucessivos e lucrosos concubinatos, da repreensível propagação das escravas de pretextos tirados do direito civil de que se tem feito um tão grande abuso e, apesar de ser infinitamente maior o número de vassalos, os escravos nem mesmo são hoje assim chamados. Isto os faria subir na escala social. Ou, seguindo a evolução daquela palavra, de subditos do chefe de Estado, lesos, baldados e inúteis, tornaria, pela sua infeliz condição, incapazes para os tratos e contratos de todas as espécies. Ainda assim, essas duras verdades não são mais ditas à escravidão do alto do trono. A infâmia do cativeiro continua a recair não sobre o que o inflige, podendo não infligi-lo, mas sobre o que o sofre, sem poder evitá-lo. E esse alvará, antiquado e que deverá ser obsoleto, parece representar um período de moralidade pública, religiosa, social e política muito mais adiantado do que o período que é o atual, representado pela Matrícula Geral dos Escravos. Fim de nota de pé de página. Essa distinção na sorte dos escravos nas colônias e no reino e ilhas vizinhas é a mesma entre a sorte e a importância das colônias e a do reino. Para o Brasil, a escravidão era ainda muito boa. Para Portugal, porém, era desonra. A área desse imenso império posta em relação com o pudor e a vergonha nacional era muito limitada. De fato, não se estendia além do reino e não o abrangia todo. Mas, apesar disso, o efeito daquela impugnação enérgica à imoralidade e aos abusos da escravidão não podia ser recebida pelos senhores e pelos escravos no Brasil, senão como prenúncio da mesma providência para o ultramar. Depois veio o período da agitação pela independência. Nessa fermentação geral dos espíritos, os escravos enxergavam uma perspectiva mais favorável de liberdade. Todos eles desejavam instintivamente a independência. A sua própria cor os fazia aderir com todas as forças ao Brasil como pátria. Havia nele, para a raça negra, um futuro, nenhum em Portugal. A sociedade colonial era, por sua natureza, uma casa aberta por todos os lados, onde tudo eram entradas. A sociedade da mãe-pátria era aristocrática, exclusiva e de todo fechada à cor preta. Daí, a conspiração perpétua dos descendentes de escravos pela formação de uma pátria que fosse também sua. Esse elemento poderoso de desagregação foi o fator anônimo da independência. As relações entre os cativos ou libertos e os homens de cor, entre estes e os representantes conhecidos do movimento,
formam a cadeia de esperanças e simpatias pela qual o pensamento político dos últimos infiltrou-se até as camadas sociais constituídas pelos primeiros. Aliados de coração dos brasileiros, os escravos esperaram e saudaram a independência como o primeiro passo para a sua alforria, como uma promessa tácita de liberdade que não tardaria a ser cumprida. Uma prova de que no espírito não só desses infelizes, como também no dos senhores, no dos inimigos da independência, a ideia desta estava associada com a da emancipação, é o documento dirigido ao povo de Pernambuco, depois da Revolução de 1817, pelo governo provisório. Essa proclamação, notável por mais de um título, não é tão conhecida quanto o patriotismo brasileiro tem interesse em que o seja, e por isso a transcrevo em seguida. Ela é hoje um documento político, elevado em 1817 a uma província que representa na história do Brasil o primeiro papel, pela sua iniciativa, o seu heroísmo, o seu amor à liberdade e o seu espírito cavaleiroso, mas em cuja face a escravidão imprimiu a mesma nódoa que em todas as outras. Patriotas pernambucanos, a suspeita tem se insinuado nos proprietários rurais. Eles creem que a benéfica tendência da presente liberal revolução tem por fim a emancipação indistinta dos homens de cor e escravos. O governo lhes perdoa uma suspeita que o honra. Nutrida em sentimentos generosos, não pode jamais acreditar que os homens, por mais ou menos tostados, degenerassem do original tipo de igualdade, mas está igualmente convencido que a base de toda sociedade regular é a inviolabilidade de qualquer espécie de propriedade. Impelido destas duas forças opostas, deseja uma emancipação que não permita mais lavrar entre eles o cancro da escravidão, mas deseja-a lenta, regular e legal. O governo não engana ninguém. O coração se lhe sangra ao ver tão longínqua uma época tão interessante, mas não a quer prepóstera. Patriotas, vossas propriedades, ainda as mais opugnantes ao ideal da justiça, serão sagradas. O governo porá meios de diminuir o mal, não o fará cessar pela força. Crede na palavra do governo. Ele é inviolável, ela é santa. Essas palavras são as mais nobres que até hoje foram ditas por um governo brasileiro em todo o decurso da nossa história. Nem a transação que nelas parece haver com direito de propriedade do senhor sobre o escravo desfigura-lhes a nobreza. Está-se vendo que essa propriedade não tem legitimidade alguma perante os autores da proclamação, que esse fato os envergonha e humilha. Os revolucionários de Pernambuco compreenderam e sentiram a incoerência de um movimento nacional republicano que se estreava reconhecendo a propriedade do homem sobre o homem. E não há dúvida que essa contradição deslustrou para eles a independência que proclamaram. Essa revolução, que no dizer dos seus adeptos mais pareceu festejo de paz que tumulto de guerra, essa alvorada do patriotismo brasileiro, que tem a data de 6 de março de 1817, foi o único de todos os nossos movimentos nacionais em que os homens que representavam o país coraram de péjo, ou melhor, choraram de dor ao ver que a escravidão dividia a nação em duas castas, das quais uma, apesar de partilhar a alegria e o entusiasmo da outra, não teria a mínima parte nos despojos da vitória. O que significa, porém, aquele documento em que a necessidade de aliciar os proprietários rurais não impediu o governo de dizer que desejava a emancipação lenta, regular e legal, que o coração se lhe sangrava, que a propriedade escrava era mais opugnante ao ideal da justiça e que ele poria meios de diminuir o mal. Significa que os mártires da independência viram-se colocados entre a escravidão e o cadafalso, temendo que a união dos proprietários rurais com as forças portuguesas afogasse em sangue esse primeiro sonho realizado de um Brasil independente, se o fim da colônia se lhes afigurasse como o fim da escravidão. Isso dava-se no norte, que no sul a causa da independência esteve intimamente associada com a da emancipação, prova-o a atitude da Constituinte e de José Bonifácio. Aquela, em um dos artigos do seu projeto de Constituição, inscreveu o dever da Assembleia de criar estabelecimentos para a emancipação lenta dos negros e sua educação religiosa e industrial. A Constituição do Império não contém semelhante artigo. Os autores desta última entenderam não dever nodoar o foral
da emancipação política do país, aludindo à existência da escravidão no presente. A palavra libertos, do artigo pela qual esses são declarados cidadãos brasileiros, e do artigo 94, felizmente revogado, que os declarava inelegíveis para deputados, podia referir-se a uma ordem anterior à Constituição e destruída por esta. No mais, os estatutos da nossa nacionalidade não fazem referência à escravidão. Essa única pedra, posta em qualquer dos recantos daquele edifício, teria a virtude de convertê-lo, com a sua fachada monumental do artigo 179, num todo monstruoso. Por isso, os organizadores da Constituição não quiseram deturpar a sua obra, descobrindo-lhe os alicerces. José Bonifácio, porém, o chefe desses andradas, Antônio Carlos tinha estado muito perto do cadafalso no movimento de Pernambuco, em quem os homens de cor, os libertos, os escravos mesmos, os humildes todos da população que sonhava a independência tinham posto a sua confiança, redigira, para ser votado pela Constituinte, um projeto de lei sobre os escravos. Esse projeto, para o abolicionismo atual, é insuficiente, apesar de que muitas das suas providências seriam ainda hoje um progresso humanitário em nossa lei. Mas se houvesse sido adotado naquela época, e sobretudo se o patriarca da independência houvesse podido insuflar nos nossos estadistas, desde então, o espírito largo e generoso de liberdade e justiça que o animava, a escravidão teria, por certo, desaparecido no Brasil há mais de meio século. Artigos como estes, por exemplo, os quais seriam repelidos pela atual legislatura com indignação, expressam sentimentos que, se houvesse impulsionado e dirigido séria e continuamente os poderes públicos, teriam feito mais do que nenhuma lei para moralizar a sociedade brasileira. Artigo 5º. Todo o escravo ou alguém por ele que oferecer ao senhor o valor por que foi vendido ou que for avaliado será imediatamente forro. Artigo 6º. Mas se o escravo ou alguém por ele não puder pagar todo o preço por inteiro, logo que apresentar a sexta parte dele, será o senhor obrigado a recebê-la e lhe dará um dia livre na semana e, assim, à proporção mais dias quando for recebendo as outras sextas partes, até o valor total. Artigo 10. Todos os homens de cor forros que não tiverem ofício ou modo certo de vida receberão do Estado uma pequena cismaria de terra para cultivarem e receberão outros sim dele os socorros necessários para se estabelecerem, cujo valor irão pagando com o andar do tempo. Artigo 16. Antes da idade de 12 anos, não deverão os escravos ser empregados em trabalhos insalubres e demasiados, e o Conselho Superior Conservador dos Escravos, proposto no mesmo projeto, vigiará sobre a execução deste artigo para bem do Estado e dos mesmos senhores. Artigo 17. Igualmente, os conselhos conservadores determinarão em cada província, segundo a natureza dos trabalhos, as horas de trabalho e o sustento e vestiário dos escravos. Artigo 31. Para vigiar na estrita execução da lei e para se promover por todos os modos possíveis o bom tratamento, morigeração e emancipação sucessiva dos escravos, haverá na capital de cada província um Conselho Superior Conservador dos Escravos, etc. E assim diversos outros artigos sobre penas corporais, serviços das escravas no tempo e logo depois da gravidez, casamentos e instrução moral dos escravos, mercês públicas aos senhores que dessem alforria a famílias, posse de escravos por eclesiásticos. Não há na lei de 28 de setembro nada nesse sentido que revele cuidado e desvelo pela natureza humana no escravo. O legislador, neste caso, cumpriu apenas um dever, sem amor, quase sem simpatia. Naquele, em falta da liberdade imediata que lhe pesava não poder decretar, ele mostrou pelas vítimas da injustiça social o mais entranhado interesse, carinho mesmo, que não podia deixar de ir-lhes direito ao coração. Entretanto, no magnífico e lido, hoje à luz da experiência dos últimos 70 anos, melancólico apelo dirigido aos brasileiros por José Bonifácio no seu exílio em França, que se pode achar a concepção do estadista de que o Brasil, com a escravidão, não era uma pátria digna de homens livres. Sem a emancipação dos atuais cativos, nunca o Brasil firmará sua independência nacional e segurará e defenderá a sua liberal Constituição.
Sem liberdade individual, não pode haver civilização nem sólida riqueza. Não pode haver moralidade e justiça. E sem estas filhas do céu, não há nem pode haver brio, força e poder entre as nações. Essa defesa ardente, essa promoção espontânea e apaixonada dos direitos dos escravos pelo mais ilustre de todos os brasileiros, teve origem nos extremos de seu patriotismo, no desejo de completar a sua grande obra, mas não lhe foi, por certo, estranha a convicção de que a independência com cativeiro indefinido, isto é, perpétuo, dos escravos, era um golpe cruel na esperança de que estavam possuídos todos eles nos anos que precederam e nos que seguiram aquele acontecimento, instintivamente, só por serem testemunhas do entusiasmo da época e terem respirado o mesmo ar que dilatava todos os corações. A independência não foi uma promessa formal, escrita, obrigatória, feita pelos brasileiros aos escravos. Mas não podia deixar de ser e foi. E assim o entenderam os mártires pernambucanos e os andradas, uma promessa resultante da afinidade nacional, da cumplicidade revolucionária e da aliança tácita que reunia em torno da mesma bandeira todos os que sonhavam e queriam o Brasil independente, por pátria. Fim da seção 6.